Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do Papo de Pro e eu espero que esse vídeo seja mais rapidinho e hoje eu venho bater um papo com você sobre as minhas concepções como professora, como pedagoga e quais são as concepções hoje de educação infantil, porque eu percebo que muitas pessoas ainda têm um certo preconceito com a educação infantil e eu sou defensora ferrenha dessa etapa da educação. Hoje, graças a Deus, a educação infantil está sendo mais bem vista e eu vou falar um pouquinho disso. Então, hoje eu vim aqui para defender e mostrar para vocês o porquê é tão importante a educação infantil na vida de uma pessoa, né? E também junto com isso eu vou falar um pouco sobre as concepções que rondam esse mundo, o que hoje impera sobre a educação infantil, né? A educação infantil, ela é uma modalidade de ensino nova, digamos assim. Fazem poucas décadas que se tem estudado e falado sobre ser criança, né? Antigamente não tinha muito disso. Antigamente, eu digo, sei lá, há uns 40, 50 anos atrás, mais ou menos, não se falava muito, assim, sobre educação infantil, né? A criança era uma criança que ela tinha que ser cuidada, né? Ela tinha que ser cuidada porque ela deveria ser um adulto, né, digamos, um bom adulto, só, mas ela deveria ser cuidada, né? Então, a concepção de educação infantil, ela começou como uma concepção assistencialista. O que é isso? É uma concepção que você dá assistência para a família, ou seja, as mães que trabalhavam, né? Elas precisavam de um lugar para deixar os seus filhos, então elas deixavam em creches, em escolas, e as pessoas cuidavam, né, dos seus filhos. Então, a educação infantil ela surgiu com essa intencionalidade, a assistencialista. Tanto que ela não era nem da área da educação, ela era da área da saúde, né? Mas, acho que dos anos 70, mais ou menos, pra cá, começaram a ter algumas discussões sobre o conceito de infância e, com isso, muitas novas abordagens foram surgindo e o ser criança começou a ser visto de uma outra forma. Antigamente, criança era vista como um adulto em miniatura ou uma tábula rasa, que é um nome que a gente diz. Que é o quê? A criança ela era um ser desprovido de conhecimento, de habilidades, de desenvolvimento e cabia ao adulto cada vez mais e depositando informações para que aquela criança se desenvolvesse. Hoje a gente sabe que não é assim e hoje a gente tem grandes teóricos, grandes pensadores da educação que já mostraram e demonstraram pra gente que a criança ela é o ser mais fantástico que existe nesse mundo e que eu tenho certeza absoluta que é a educação na base que vai mudar que pode mudar esse país, esse mundo e que vai construir um ser humano digno. Essa é a minha concepção. A educação infantil demorou para ser integrada na educação básica. Ela foi integrada na educação básica, que é até o ensino médio, e novas concepções estão surgindo. Hoje nós temos a obrigatoriedade para que crianças a partir de 4 anos de idade estejam obrigatoriamente matriculadas em escolas de educação infantil. Isso, acho que o ano que vem, 2016, é o prazo máximo para que todas as crianças de 4 anos estejam na escola. E eu acredito que a luta seja até para ampliar essa idade, acho que até 3 anos, se eu não me engano, mas a luta hoje é para 4 anos. Então, a universalização da educação infantil ela está sendo implantada e muitas coisas boas e ruins acontecem porque quando você obriga a criança a entrar, você superlota as salas de aula porque você tem que oferecer a vaga, mas você não tem estrutura para aquilo. Então, isso acaba gerando alguns outros problemas que pode até ser até um assunto para outros vídeos. O que eu quero falar hoje é sobre realmente as concepções de educação infantil e de criança. Hoje a gente sabe que a criança ela é um ser completo e provido de mil e umas habilidades. E que cabe a ela, como um ser único, junto com o ambiente que ela vive, se desenvolver, né? Existem outras concepções, mas o que impera hoje é isso, de que a criança no seu meio social, ela vai se desenvolver, junto com o que ela já traz, inato, o que é dela, juntando com a sociedade. Então, esses dois fatores vão
desenvolver integralmente a criança, em todos os aspectos. Físico, motor, emocional, tá? A educação infantil, ela é a base para que outras etapas do ensino aconteçam, né? Então, hoje, aquela ideia assistencialista, ela não existe mais, mas a educação continua com um teor assistencialista, porque não tem como você dissociar o cuidar do educar para uma criança. E quando eu digo educação infantil, eu esqueci de falar no começo, a gente fala de crianças de até 5 anos e 11 meses, tá? Hoje em dia, com a nova lei dos 9 anos do ensino fundamental, a criança com 6 anos, ela já vai para o ensino fundamental, o que eu acho uma judiação, mas lei é lei e ponto final. Bom, a criança até 5 anos e 11 meses, ela é considerada uma criança da educação infantil. Então, para uma criança dessa idade, dessa faixa etária, não tem como você dissociar o conceito de cuidar e de educar. Você precisa cuidar dessa criança no seu sentido da saúde mesmo. Você precisa cuidar dela para que ela se desenvolva bem, para que ela tenha condições de se desenvolver plenamente. E você precisa educar essa criança dentro dos princípios que cabem àquela faixa etária para que ela também se desenvolva integralmente, né? Então, assim, as creches, que são as instituições para crianças de até 3 anos e 11 meses, elas têm um cunho um pouco mais assistencialista, porque elas vêm dessa história de cuidado dos bebês e pequenininhos, das mães que precisavam trabalhar. Então, ela ainda tem esse cunho mais assistencialista também. E aí, quando a criança passa para EMEI, que é de 4 a 5 anos, a questão mais educacional pesa um pouquinho mais. Eu trabalho em EMEI, então eu trabalho com crianças de 4 e 5 anos. Mas eu tenho grande vontade de trabalhar em creche também, porque eu vejo que as coisas estão mudando. Então, o preparo dos profissionais para estar com essas crianças de até 3 anos está mudando. Antigamente eram as pajens, as cuidadoras, eram pessoas que não precisavam nem ter estudo para estar com essas crianças. Hoje não, hoje você precisa ter estudo, você precisa ter uma graduação, você precisa prestar um concurso, você precisa estar apto a cuidar e educar, né, aquela criança. Então, é muito bom, me agrada muito ver isso, porque eu acho que a gente precisa disso para o nosso mundo. Então, eu tenho sim vontade de, quem sabe, um dia ir para a creche. E na EMEI, a minha realidade hoje, nós trabalhamos principalmente e fundamentalmente o lúdico, a questão lúdica, que é o brincar. Tudo se baseia e se permeia pelo brincar. Na educação infantil, a criança brinca. Aí vocês viram e falam, nossa, mas a criança só brinca. A nossa maior dificuldade hoje é de conscientizar os pais de que brincar é fundamental, é essencial. Hoje em dia, quando a gente fala em brincar, os pais falam, mas meu filho vai se machucar. Esse é um dos pontos. Mas meu filho só vai brincar, não vai aprender. Essa é uma outra questão. Então, assim, é muito difícil pra gente poder mostrar e comprovar que é brincando que ela vai aprender, é brincando que ela vai se desenvolver. A criança até os 6, 7 anos, ela tem um desenvolvimento lúdico muito forte. Tudo pra ela é na brincadeira. Começa com as brincadeiras de imitação com os bebês, as brincadeiras de faz de conta, as brincadeiras com regras. Então, tudo isso a criança vai associando isso com a realidade dela. Então, uma brincadeira com regras, ela vai aprendendo a respeitar, a conviver com o outro. Uma brincadeira de faz de conta, ela vai externalizar aquilo, os conceitos que ela tem de sociedade, de ser um ser humano. Então, as vivências que ela tem, ela vai externalizar através dessa brincadeira. E através dessa brincadeira, a gente vai trabalhar tudo que a gente precisa trabalhar para desenvolver essa criança. Então, a gente vai trabalhar a sua linguagem oral, escrita, matemática, natureza e sociedade, através da brincadeira. Por que não? Né? Então, assim, o nosso foco hoje é o brincar. Nós trabalhamos hoje com uma tríade, que é o brincar, o cuidar e o educar. São 3 conceitos que hoje não se desligam na educação infantil. E isso tudo se dá por meio de um aspecto que se chama interação.
Então, toda a questão, todo o desenvolvimento da criança na escola, ela se dá por meio da interação. É essa interação que vai fazer com que ela consiga se desenvolver, explorar suas habilidades, aprender novas habilidades e se tornar um ser plenamente desenvolvido. Porque nós acreditamos que ela já é um ser completo, ela já tem as suas experiências, ela já carrega as suas sabedorias e cabe a nós sermos, às vezes, mediadores, às vezes provocadores, às vezes observadores e às vezes oportunizadores, não sei se é esse termo que se usa, mas cabe a nós, profissionais, oportunizar momentos para que essa criança consiga ou demonstrar suas habilidades, ou resgatar habilidades, ou aprender novas habilidades. A gente não pode ser um mero uma pessoa que transporta a informação, sabe? Então, assim, a criança tá aqui, eu chego e falo isso pra criança, a criança tem que internalizar. Não, não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que entender o que a minha criança precisa, o que ela pode, o que ela sabe, e aí eu vou ser uma mediadora ali das ações, né? Então, todas as nossas ações na educação infantil, elas são pensadas através do lúdico. Existem momentos não lúdicos, mas que eles acabam se tornando lúdico, porque tudo que você vai ministrar para aquela criança tem que ser de uma didática mais lúdica. E principalmente oportunizar momentos livres de exploração, brincadeira, criação, que esses são os momentos que a criança mais se desenvolve. Como eu falei, é muito difícil para os pais entenderem isso. E eu acho que esse é até um dos motivos que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo. Não só para quem é professor, para também compartilhar, né, ou não, ou falar, não, eu não trabalho nessa linha, eu trabalho com outra linha. Mas mais do que isso, é para mostrar para pais e mães como é feito o trabalho na educação infantil, né? E eu acho que se você tem uma base sólida, você consegue ter um ser humano melhor, né? Não adianta você chegar já com uma árvore enorme, plantar ela num lugar que não tem um preparo. Se você não prepara aquela terra, se você não começa de pequenininho, se você não planta uma sementinha pequenininha, ela pode não se tornar uma árvore frondosa, né? Mas se você prepara a terra e se você começa ali, de pequenininho, com aquela sementinha, cuidando bem dela, ela pode se tornar a árvore mais magnífica, né? Que, sei lá, a mais frondosa, com mais frutos, né? Eu vejo a educação infantil assim, né? A gente está ali na base, a gente está preparando para que aquela árvore seja a mais bela, né? E não é fácil porque você tem que ser muito sensato para conseguir entender o quão importante a brincadeira é para a criança. Porque é muito fácil eu chegar na escola e falar, brinquem, e não estar nem aí. Isso acontece demais do professor falar, não, mas eu dou a brincadeira, mas a brincadeira dele é aquilo. Eu dou o jogo e deixo. Aí eu vou mexer no meu celular, eu vou ler um texto, eu vou fazer outras coisas. Eu gosto de dar a brincadeira e observar. Eu sou muito observadora, eu tiro muitas fotos, eu registro muitos momentos, porque é impressionante o quanto você vê aquela criança agindo. É fantástico. Eu esses dias dei 2 tipos de brinquedos para eles, um monta tudo gigante e um bem pequenininho, e deixei eles explorarem na sala de aula. Tinha poucas crianças, eu tava com 21 crianças na sala, então eu abri toda a sala e dei os brinquedos para eles brincarem. E falei, olha, vocês estão livres, podem brincar do que vocês quiserem. Nossa, foi uma festa, foi uma farra, e eles estavam lá, né, e eu só observando os conflitos. Muitos conflitos acontecem e eles se resolvem, e é muito interessante ver.
E no meio dessa brincadeira toda, eu percebi uma aluna, né, uma criança que ela tava, a gente tem uma pia, que ela é bem grandona, ela vai de ponta a ponta, e ela é baixinha assim. E essa menina, ela tava em cima da pia, ela pegou 4 bonequinhas que ficam no canto da sala, colocou as 4 bonequinhas uma do lado da outra, sentou na frente delas com um livro de história e tava contando a história com uma vontade, assim, e ela falava, tal, e aquilo era tão real pra ela que ela passou de uma maneira tão natural e foi tão lindo ver. Eu tirei foto, mas eu deixei, eu nem chamei a atenção dela para tirar foto, nada. Eu deixei ela brincando. E é nisso que você vê como a criança se desenvolve, como a criança, qual é a noção de realidade, de sociedade que a criança tem. E é a partir disso que você vai trabalhar com ela, né? Existem também muitas concepções de ensino. Tradicional, construtivista, socioconstrutivista. Eu não me apego muito a concepções porque eu acho que elas não são, assim, a concepção que eu adoto não é o que vai dar sucesso ou não. Eu gosto de aliar as coisas e de observar como cada turma funciona. Tem turma que gosta mais de fazer atividade escrita, tem turma que gosta mais de brincar. Brincar mesmo. Então você tem que saber olhar. O olhar do professor, ele é muito importante. O registro do professor é muito importante, pois é ele que vai auxiliar na caminhada do professor. Então, assim, eu não sou contra os métodos tradicionais de ensino, de B com A da BA, que hoje são, né, assim, nossa, você não pode falar que você dá B com A. Mas, assim, eu não sou contra, porque eu acho que em algumas situações, de algumas formas, eles ajudam muito, eles alfabetizam, eles auxiliam muito, mas eu também acho que a nossa visão hoje é outra e a criança ela deve ser respeitada de uma outra forma, ela deve ser muito ouvida. Não é fácil você ouvir 35 crianças, mas na medida do possível a gente tem que ouvir aquela criança e tentar suprir aquela necessidade dela. Não é fazer o que ela bem entende. É impressionante como as crianças passam pra gente as suas necessidades, assim. E são necessidades mesmo, e são necessidades que a gente pode e deve suprir. Então eu acho que a criança tem que ser ouvida, ela não deve ser menosprezada pelas suas vontades e a gente deve orientar essa criança. Então, assim, a minha concepção é de que a gente deve aliar as coisas sempre pro bem da criança, sempre pro que ela precisa. Então, se eu preciso ser um pouco mais tradicional em certos pontos e mais construtivista em outros pontos, é assim que eu vou trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com certas metodologias. Por isso que escola particular às vezes é complicado, porque quando você trabalha na escola particular, você tem que seguir aquela metodologia. Você não vai seguir, tchau, né? Na escola pública, a gente tem uma metodologia, mais ou menos assim, que são essas concepções. E aí você adequa dentro da sua realidade, entendeu? Então, assim, eu não posso dar uma atividade B com A da BA. Mas eu, dentro de um planejamento, eu dou algumas atividades mais assim estruturadas, digamos assim, de treino, de escrita. Eu dou sim, porque eu acho que aquilo vai auxiliar a minha criança mais pra frente. Eu acho que isso vai ser bom pra ela, né? E não é uma cobrança de que faça isso, é apenas um incentivo para, olha como pode ser isso. Eu vejo mais ou menos por esse lado, entenderam? Então é isso, gente. Eu não quero me alongar muito porque as discussões acerca sobre infância, escola, concepções são muito longas e eu não tô aqui pra dar aula, né, de nada. Eu tô aqui mais pra contar pra vocês como é a minha concepção e como eu acho que a gente tem que trabalhar na educação infantil. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham percebido o quão fantástico é trabalhar com crianças e trabalhar o lúdico com elas, o quão importante isso é pra elas e que vocês, como professoras, eu sei que tem muitas professoras que me assistem, façam esse trabalho valer a pena. Adubem bem a terrinha de vocês, as crianças de vocês, cuidem bem delas para que elas se desenvolvam da melhor maneira possível e que vocês, família, contribuam com a escola para que o nosso elo seja um elo de muito sucesso, assim, de muita harmonia, porque eu acho que quando acontece de forma harmoniosa, nossa, a criança, ela dispara, não tem como não disparar. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo Papo de Pro. Tchau, tchau!